Eu sou Adriano Dias Positivo. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, palestrando em mais uma escola pública, e quero que todos continuem sendo bem-vindos e que nós vamos, ao término da palestra, nós vamos também sortear brindes. Vai ser perguntas que valem brindes, tanto sobre o que Bruno falou, como também sobre o que eu vou falar. Pode ser qualquer pergunta do assunto. A princípio, quem me seguir, Adriano Dias Positivo, eu vou estar mandando o livro digital, o e-book, que é da onde foi tirado a palestra, um resumo do que nós vamos falar hoje. Como também, no final, vai ser sorteado o livro físico, até porque tem algumas pessoas que não gostam ainda do livro digital. Pode passar. São 10 possibilidades de sermos prováveis. O livro é: o improvável pode ser provável. Depende de cada um de nós. Porque, até como o Bruno falou, antes de qualquer coisa é preciso querer. O poder das escolhas é muito importante. Porém, além de querer, é importante ter atitudes e foco no que está querendo. Nós vemos muito as pessoas dizerem que querem e simplesmente não levam a sério aquilo que diz que quer. Às vezes desfoca até de tanto dizer o que quer e não ter ação naquela direção. Eu vim do orfanato e fui para o empreendedorismo. Falaremos mais sobre isso ao final. Começando, esse é o primeiro das 10 possibilidades, como o Bruno falou também, para que possamos ir para um grau melhor da vida, para deixar de ser improvável. Porque improvável é algo que é impossível, que não é impossível, mas que é difícil de acontecer. Então, não é impossível, pode ser provável. Por isso que depende de cada um de nós. O principal é o interesse, porque não adianta querer, não adianta dizer que quer, não adianta se espelhar em quem tem muito, e às vezes a gente foca mais no que não temos do que naquilo que já temos. E é importante ter interesse, porque o interesse é querer e fazer, não é simplesmente dizer que quer e esperar acontecer. Nós sabemos que muitas coisas acontecem, tem coisas que não está ao nosso alcance, mas tem muitas coisas que dependem de cada um de nós. Não é importante somente esperar acontecer. É importante fazer acontecer, na medida do que você pode, na medida do que podemos. Tentar se superar a cada dia. Às vezes, passamos muito tempo se preocupando em fazer melhor que o outro e não se superamos em detalhes. Uma das coisas mais importantes também, uma possibilidade para se tornarmos provável, é procurar se superar a cada dia. A cada dia e se superando aos poucos, justamente para que seja devagar e sempre. Tem pessoas que às vezes sonham tão alto que termina não ver as coisas se realizando no seu dia a dia. E às vezes, por se espelhar tanto em quem já está bem na frente, em quem já está bem no alto, termina a pessoa se frustrar. Não se interessa pelo básico, não se interessa pelo que precisa primeiro se interessar. Como o Bruno também citou, a questão de quem está aqui estudando, muita gente está aqui o corpo, mas não está presencial. E o mais importante é que esteja presencial. Já que é um ensino presencial, não é online. Então é por isso a importância do interesse, para que possamos se tornar provável. A dica número 3, procurar se aperfeiçoar cada dia mais. Às vezes precisa de muito pouco para se aperfeiçoar. E a gente fica só procurando a perfeição e reclamando do que podemos fazer um pouco para aperfeiçoar. Às vezes, fazer de uma maneira diferente, estamos aperfeiçoando. Isso é importante porque com pequenos detalhes, às vezes, é feito a diferença. Não é preciso esperar estar perfeito, mas estar sempre na simplicidade que tiver. Enquanto a gente não pode fazer melhor,
tem que fazer com o que temos. O perfeito que é para outra pessoa, se você não está conseguindo fazer, mas faz nos seus limites. Às vezes a pessoa não vê o próprio limite e não faz nada. Não procura saber o seu limite e não faz nada. Então, dificilmente vai sair daquele nível que está. Porque muitas vezes nem nós mesmos sabemos o nosso limite. Por isso é importante de estar se aperfeiçoando e estar se desafiando a fazer sempre o melhor. A importância dos desafios em nossas vidas. Enquanto muita gente aceita o desafio como algo ruim, é importante para que se tornamos provável, é importante que aceitemos os desafios como prova de algo bom, desafio como oportunidade para que possamos se tornar mais fortes. Às vezes, diante dos problemas, dos desafios, as pessoas focam muito em mais reclamar do que até em procurar a solução. E naquilo que visamos, naquilo que se olha muito, é aquilo que expande. É importante focar na solução de cada desafio, porque são os desafios que normalmente nos fortalecem. Existem grandes descobertas que existem porque apareceu o problema. Se não tivesse aparecido, não teria existido. Por isso que devemos se aperfeiçoar e aceitar os desafios como uma oportunidade para o aprendizado. Na maioria das vezes, o desafio que nos é dado, nós podemos vencer. E é vencendo que nos tornamos mais fortes. A cada desafio que vencemos na vida, se tornamos mais fortes para outra etapa da vida, para outro nível que está a chegar. A dica número 5 é ser realista. Muitas pessoas confundem, ao meu ver, realista com pessimista. É totalmente diferente. Você ser realista é você ter os pés no chão, você ter firmeza como você está vivendo, você saber as suas condições, saber onde pode chegar, mas viver um dia a cada dia. Cada vez mais, devido ao advento da internet, as pessoas sonham com facilidade, muito fácil, sonha demais e, na verdade, muitas vezes não sonha sendo realista, com os pés no chão. É importante sonhar, é preciso sonhar para que possamos viver melhor, porém é preciso ser realista, saber o que você está sonhando. Tem pessoa que às vezes sonha tão alto e não faz planejamentos para a realização dos seus planos, que se frustra, porque acha que é bem mais fácil do que o que parece ser. Tem pessoas que fazem sucesso, embora cada um tenha a sua visão do que é sucesso, faz sucesso que a gente conhece há 3 meses. A pessoa, de repente, já tinha 30 que vinha tentando aquele sucesso. Já tinha 30 anos fazendo aquela profissão, treinando e tal, e quando estoura, agora devido à internet, essa fama, porque nem sempre também sucesso é fama. Nem sempre a fama é só sucesso. Então, é preciso saber. E também, com cada advento, com cada coisa que conseguimos, vem também as suas consequências. Por isso é importante ser realista com o nosso viver do dia a dia, como também nos nossos sonhos. Não é proibido sonhar, mas é importante sonhar até para isso, no meu ponto de vista. É preciso sonhar com lógica, fazendo planejamentos para que realmente aconteça. A dica número 6 é nunca dê respostas indesejadas. Muitas vezes não focamos na pergunta e termina respondendo qualquer coisa. O que move o mundo, na verdade, são as perguntas. Até porque, para ter as respostas, é importante a dúvida, a pergunta. Porém, muitas vezes, tem pessoas que respondem uma pergunta com outra pergunta, ou às vezes com 2, 3 perguntas, e não responde a pergunta que foi perguntada. É importante analisar primeiro a pergunta, para então não estar dando o tipo de resposta que de repente você não gostaria de ouvir. Por isso, a importância da comunicação
não violenta. Ter uma comunicação assertiva e, às vezes, é mais sábio até não responder do que responder qualquer coisa. É melhor pedir um tempo do que responder qualquer coisa e, de repente, ser uma resposta indesejada. Assim como não gostamos de receber, principalmente quando é uma resposta com ignorância ou com comunicação violenta. É importante analisar, porque o mundo é movido pelas respostas depois que foi feita a pergunta e analisado realmente o que se perguntou. A dica número 7. Seja objetivo, mais profundo, claro. É aí onde entra com mais excelência a comunicação não violenta. É importante que sejamos profundos. Falar sem estar dando rodeios ou falar sem ter a intenção de estar enrolando as pessoas, a quem perguntou. Mas é importante que seja uma resposta que possa não somente agradar, mas que seja a verdade. Que seja algo que realmente seja o que você pensa, mas que tenha sido analisado para poder realmente ter o efeito que deveria ter. A dica número 8. Faça um pouco mais do que é sua obrigação. Até porque é o seguinte, quando você vai fazer algo que não tem por obrigação, você passa a gostar daquilo. E na maioria das vezes, as pessoas passam às vezes anos sonhando pelo emprego e depois que tem um emprego, aí tem aquele emprego como uma obrigação. E na verdade é isso que pesa às vezes. Não é nem o que ele faz no dia a dia. Tem professores que amam ser professores. Tem professores, como qualquer outra profissão, que está fazendo ali porque quer livrar o salário. Aquelas pessoas que fazem porque amam, porque gostam, termina a ficar bem mais suave a sua tarefa, o seu dia a dia. Então, é importante que o que vamos fazer, possamos fazer sem ter aquilo como uma obrigação, e sim como um dever. Porque cada um de nós viemos aqui na Terra com um propósito, com objetivos. Então, cada professor tem a sua responsabilidade para tornar a aula melhor. Tem a sua responsabilidade para contribuir com um mundo melhor. Por isso a importância de o que formos fazer, que nós possamos fazer sem ser como obrigação, e sim como um dever. Às vezes nem gostamos tanto, mas tem coisas que tem que ser feitas. Que goste ou que não goste. Às vezes a aula é para chegar, digamos, principalmente de manhã, 7 horas. Que gosta ou que não gosta, o horário é esse. Se você passar a ter interesse, a fazer aquilo sem ser como obrigação, vai se tornar bem mais suave. Tem coisa que é possível mudar, mas tem coisa que, como já é assim há muito tempo, tem que continuar. E não é deixando de fazer, sendo rebelde, que vai mudar. É fazendo e, de repente, dando sugestões para que possa melhorar, que aí vai, então, ficar melhor para todo mundo. A 9ª dica é: atenda as pessoas como você estivesse atendendo as pessoas que você ama, como você estivesse atendendo a sua mãe. Uma conclusão, que você deve atender com respeito. Se puder atender maravilhosamente bem, ótimo. Se não, no mínimo, atende as pessoas com respeito. Porque tudo se resume ao respeito. Mesmo que você não goste da outra pessoa, mesmo que você não goste do que você está fazendo, mas se você faz com respeito, você estará atendendo a pessoa bem. E com isso também se respeitando. Porque muitas vezes maltratamos o próximo e não percebemos que a gente é que perde com isso. Cada um tem que fazer a sua parte para um mundo melhor. E o respeito está em primeiro lugar. Para que possamos ser prováveis, seja em qualquer categoria da vida, em qualquer profissão, é importante zelar pelo respeito. É importante se respeitar. Até porque, para que possamos amar o próximo, é importante que cada um de nós também se ame primeiro. É importante para fazer o melhor para o próximo, que faça para você também. Pouquíssimas pessoas na história conseguiram fazer para o próximo sem fazer para si. Pouquíssimas. Na maioria tem que fazer para si primeiro, para poder então
transbordar na vida de outras pessoas. Até porque o exemplo é que move montanhas. Por isso a importância de fazer para si, dar um bom exemplo e então poder fazer para o próximo. A dica número 10, não menos importante, mas ficou por último, é porque existem dezenas de dicas, é porque não daria para fazer, digamos, o resumo do livro todo em uma palestra de 30 minutos, digamos. Ficou a dica número 10 que eu escolhi: sorria sempre e tenha atitudes positivas para tornar a vida mais leve. Por pior que seja a situação, sempre tem como ver como algo positivo. Por pior que seja, ainda poderia ser pior. E por melhor que seja, sempre pode melhorar. Por isso, em qualquer situação, devemos manter o sorriso. Claro que a gente não vai, por exemplo, estar no enterro e ficar rindo, contando piada um para o outro, para divertir. Mas, também se ficar no enterro, todo mundo chorando, só vai piorar a situação. Se ficar todo mundo triste, só vai piorar mais ainda a situação. É importante, nessa hora, ter a hora do respeito, mas também não adianta entristecer ainda mais. Tem pessoas que chegam em um certo ambiente ou num acontecimento ruim, o que ela fala ou como ela se comporta, piora ainda mais a situação. Em qualquer situação, devemos manter o sorriso, ser positivo e ter atitudes positivas. Isso já muda muito o acontecimento, já muda muito a situação. Do orfanato ao empreendedorismo. De onde vim? Foi do orfanato e fui para o empreendedorismo. Eu sou proprietário hoje da Tapioca Alagoana, no Augusto Franco, tradicionalmente no mesmo lugar há 20 anos, antes funcionava na orla. Pouquíssimas empresas do ramo da gastronomia existem no mesmo endereço há 20 anos e eu consigo manter. Para mim, embora não tenha se tornado multimilionário, rico, aliás, embora não tenha se tornado, mas por conseguir passar 20 anos no mesmo endereço, para mim, é sucesso. Por isso que eu digo que o sucesso é relativo. E tem 2 anos que eu lancei o livro, O Improvável Pode Ser Provável, que é onde eu conto a minha jornada de vida e uma breve abreviação da jornada de empreendedorismo, onde eu cito dicas que pratiquei nesses 20 anos que venho praticando e aprendendo para que outras pessoas também possam se inspirar. É justamente para que as pessoas vejam que tem possibilidades de uma pessoa que veio no orfanato. Eu fui parar no orfanato porque meus pais não tinham condições de me sustentar, eu, minha irmã e meu irmão, e fomos colocados no orfanato. Quero dizer para vocês que eu não sei se é bom ou se é menos bom, mas é uma das primeiras turmas que precisa ter segurança. Não sei se isso é bom, né, Bruno? Continuando, eu fui morar no orfanato porque meus pais não tiveram condições de me criar. E eu imagino que hoje, eu aceito que hoje eu sou uma pessoa de sucesso, porque no orfanato eu soube se comportar. No orfanato eu ouvi uma frase, em uma das vezes que eu fugi do orfanato, que eu fui pego, quando eu voltei, a diretora me falou o seguinte: você está aqui porque é o melhor lugar para você no momento. Seus pais lhe colocaram aqui porque é o melhor lugar para você no momento. Eu aceitei como verdade. Anos depois, muitos anos, foi que eu percebi que foi a primeira comunicação não violenta que alguém me disse. Que ela poderia simplesmente ter dito assim: você está aqui para não morrer de fome. E na verdade o que ela disse: você está aqui porque é o melhor lugar para você estar. E dali então, eu não quis fugir mais. Eu fui internado com o irmão mais velho, que ele continuou fugindo. Aí hoje, 40 anos depois, ele continua fugindo. Parece mentira, ele continua fugindo das obrigações. Já fugiu de vários lugares correndo. Ou seja, começou na infância, não aceitou. A oportunidade que eu tive, ele também teve. Aí é onde eu vejo que às vezes
os dois têm a mesma oportunidade. A questão é como abraça essa oportunidade. Claro que depois vai dependendo. Eu abracei aquela oportunidade e fiquei o tempo que deveria ficar no orfanato. Meu irmão não abraçou, foi morar na rua, embora com os meus pais, mas ficava mais tempo na rua do que em casa, que eles precisavam trabalhar para se sustentar. Eu continuei no orfanato o tempo que deveria ficar, depois saí, fui para a escola pública, estudei, não cheguei a me formar porque com 19, 20 anos achei de casar. Hoje eu tenho 4 filhos, inclusive tenho uma filha de 29 anos, casei cedo, mas quando eu saí do orfanato, já comecei no empreendedorismo aos 14 anos, porque precisei trabalhar para ajudar em casa também. E tendo responsabilidade, sempre procurando respeitar meus pais e os mais velhos, é que eu tive, estou tendo, graças a Deus, sucesso. O projeto que eu tenho nas escolas públicas, que é Mentalidade Vencedora, é justamente uma maneira que eu tenho de estar treinando a minha oratória, as minhas palestras, como também estar contribuindo para uma sociedade melhor. Eu imagino que eu, meu irmão e outros adolescentes da minha época, se tivesse tido oportunidade de palestras assim, teria sido melhor. Até porque eu acredito que está cada dia melhor. Tudo. Eu acho que o mundo está melhor. O ensino está melhor. As escolas estão melhor. O governo está melhor. A prefeitura está melhor. Só que muitas vezes a gente fica muito focando no que não está tão bom. Focando naquilo que não funcionou. Fizeram e abandonaram para lá. A pessoa foca tanto naquilo e não valoriza o que está funcionando. Às vezes a pessoa reclama tanto de uma coisa que esquece dos direitos, dos próprios direitos. Às vezes foca tanto em um direito e esquece de procurar os seus próprios direitos e principalmente dos deveres. Então, é importante ter consciência disso. É deveres e obrigações. O colégio, o governo tem a obrigação de manter as escolas funcionando. E os alunos têm o dever de vir estudar. Não adianta vir um ano todo, às vezes, tem alunos que dá mais trabalho para os outros aprenderem do que ele próprio aprender alguma coisa. Porque uma pessoa só, às vezes, atrapalha vários. E atrapalha não é nem levando para o mau caminho, é no comportamento que termina que não colabora para que os outros aprendam. Aí atrapalha de verdade. No meu livro e nas minhas palestras, eu tenho esses apoios culturais, que é uma maneira também que eu acho de respeito e de honrar a quem nos dá honra. Essas empresas me incentivou a lançar o meu primeiro livro, que é esse que eu falei no começo, e em todas as palestras eu agradeço a essas empresas. GEST, Rede Rio FM, a Clínica São Lázaro, a Tapioca Lagoana, a TV Open, Centro Educacional São Joaquim e Edson Carr, que inclusive tem empresas dessas que patrocinam livro para me estar sorteando nas palestras. Eu nunca imaginei isso, de ir para uma palestra e na palestra ainda correr o risco de ganhar um brinde, ou de ganhar brindes. Já teve palestra que eu fiz que um aluno só ganhou 2 vezes. Ou seja, nas primeiras palestras que eu fui na vida, ou foi pagando, ou foi cortesia que eu ganhei de alguém, mas que graças a Deus, hoje nós temos oportunidade, vocês estão tendo essas oportunidades de assistir essa palestra e ainda concorrer a brindes. Agora vamos às perguntas que valem brindes. Não vale, por exemplo, perguntar a idade, não, perguntas do assunto. Eu pergunto